Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos finalizar com a primeira carta aos Coríntios. Vamos ler do capítulo 9 até o 16, beleza? Pegue aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura do dia de hoje. Por acaso, capítulo 9. Por acaso não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? E vocês não são obra minha no Senhor? Ainda que para outros eu não seja apóstolo, ao menos para vocês eu sou, porque o selo do meu apostolado no Senhor são vocês. Essa é a minha resposta para aqueles que me acusam. Será que não temos direito de comer e beber? Ou não temos direito de levar conosco nas viagens uma mulher cristã, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Alguém vai à guerra alguma vez com seus próprios recursos? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu estou dizendo isso apenas como considerações humanas e a lei não diz a mesma coisa? De fato, na lei de Moisés está escrito: não amordace o boi que debulha o grão. Por acaso é com os bois que Deus se preocupa? Não será por causa de nós que ele fala assim? Claro que é por causa de nós que isso foi escrito. De fato, aquele que trabalha deve trabalhar com esperança de receber a sua parte. Se semeamos bens espirituais em vocês, será muito colher bens materiais de vocês? Se outros exercem sobre vocês tal direito, por que não o poderíamos nós, e com maior razão? Todavia, não usamos esse direito. Pelo contrário, tudo suportamos para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem, aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo, e aqueles que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Contudo, não tirei vantagem dos meus direitos, e agora não estou escrevendo para reclamar coisa alguma, antes morrer que, não, ninguém me tirará este título de glória. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. Pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então, anunciar o Evangelho não é porque nós temos que fazer isso para nos sentirmos pessoas especiais, pessoas importantes. Não, cara, é nosso dever, é nossa obrigação passar para frente a palavra que traz a salvação, a palavra que traz a liberdade para todos os humanos, que é Jesus. É a nossa obrigação passar isso para frente, pois recebemos isso de muito tempo atrás de forma gratuita e devemos passar isso de forma gratuita também por onde nós caminharmos. Se eu anunciasse da própria iniciativa, teria direito a um salário. No entanto, já que o faço por obrigação, desempenho um cargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que, pregando o Evangelho, eu prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me oferece. Embora seja livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus, comportei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Com os que estão sujeitos à lei, comportei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja sujeito à lei, a fim de ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Com aqueles que vivem sem a lei, comportei-me como se vivesse sem a lei, embora eu não viva sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem a lei. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Tudo isso eu faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Vocês não sabem que no estádio todos os atletas correm, mas só um ganha o prêmio? Portanto, corram para conseguir o prêmio. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa perecível e nós para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, também eu corro, mas não corro quem vai sem rumo. Pratico o pugilato. Mas não como quem luta contra o ar.
Trato com dureza o meu corpo e o submeto, para não acontecer que eu proclame a mensagem aos outros, e eu mesma venha a ser reprovado. Capítulo 10. Irmãos, não quero que vocês ignorem uma coisa. Todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos atravessaram o mar. E na nuvem e no mar todos receberam o batismo que os ligava a Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, e caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não se tornem idólatras como alguns deles, conforme está na Escritura. O povo sentou-se para comer e beber. Depois se levantaram para se divertir. Nem nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles se entregaram. De modo que num só dia morreram 23.000. Não tentemos ao Senhor como alguns deles tentaram, e morreram vitimados pelas serpentes. Não murmurem como alguns deles murmuraram, e pereceram em mãos do anjo exterminador. Tais coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas para nossa instrução, a nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Vocês não foram tentados além do que podiam suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm. Mas, junto com a tentação, Ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. Por isso, amados, fujam da idolatria. Falo a vocês como as pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que nós abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? E como há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois participamos todos desse único pão. Considerem o povo de Israel. Quando comem as vítimas sacrificadas, não estão eles em comunhão com o altar? E o que eu quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa, ou que os próprios ídolos sejam alguma coisa? Não. O que digo é o seguinte: aquilo que os pagãos sacrificam, eles o sacrificam aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que vocês entrem em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar ciúme do Senhor? Seríamos nós mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, todas as coisas estão à nossa disposição. Tudo aquilo que está no mundo está à nossa disposição. Os prazeres, os desejos carnais, orgias, sexo desenfreado, álcool, bebidas, drogas, traições, tudo, cara, tudo está aí livre para ser consumido. Mas nem tudo me é permitido. Mas nem tudo vai nos edificar. Mas nem tudo vai nos aproximar do Senhor. Então tome cuidado. Não significa que tudo está à disposição, que eu vou comer de tudo. Não significa que o veneno está na mesa, que eu vou beber do veneno para poder me matar, para poder matar a minha alma. Não é bem assim. Busque em primeiro lugar as coisas do reino, as coisas do céu, as coisas que vêm de Deus, porque é isso que te traz vida verdadeira. Coloque sempre, cara, sempre em primeiro lugar o reino dos céus e faça a vontade do Senhor. Faça aquilo que convém, aquilo que edifica a sua alma no Senhor, não aquilo que mata a sua alma. Ninguém procura satisfazer aos seus próprios interesses, mas o do próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem levantar dúvidas por motivo de consciência, pois a terra e tudo o que ela contém pertence ao Senhor. Se algum pagão convidar e vocês aceitarem o convite, comam de tudo o que lhes for oferecido, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Mas, se alguém diz a vocês, isso é carne sacrificada aos ídolos, não comam, por causa daquele que os avisou e por motivo de consciência. Falo da consciência dele, não de vocês, porque a minha liberdade deveria ser julgada por outra consciência?
Se eu como alimento dando graças, por que seria eu censurado por alguma coisa pela qual dou graças? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que for fazer, faça com alegria no coração, porque Deus te colocou nesse mundo para glorificar a Ele. Então, faça tudo para glorificar a Deus, faça tudo na presença dEle. Não se tornem ocasião de escândalo nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Façam como eu, que me esforço para agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas o interesse do maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Capítulo 11. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu elogio vocês porque em todas as ocasiões se lembram de mim e porque conservam as tradições conforme eu transmiti. Todavia, quero que vocês saibam que a cabeça de todo homem é Cristo, que a cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que reza ou profetiza de cabeça coberta desonra a sua cabeça, mas toda mulher que reza ou profetiza de cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É como se estivesse com a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre com o véu, mande cortar os cabelos, mas se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou raspados, então cubra a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua dependência, por causa dos anjos. Portanto, diante do Senhor, a mulher é inseparável do homem e o homem da mulher, pois, se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem por vocês mesmos. Será conveniente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com o véu? A própria natureza ensina que é desonroso para o homem ter cabelos compridos. No entanto, para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque os cabelos lhe foram dados como véu. Contudo, se alguém quiser contestar, não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. Dito isso, não posso elogiar vocês, porque as suas assembleias, em vez de ajudá-los a progredir, os prejudicam. Antes de tudo, ouço dizer que, quando estão reunidos em assembleia, há divisões entre vocês, e, em parte, eu acredito nisso. É preciso mesmo que haja divisões entre vocês, a fim de que se veja quem dentre vocês resiste a essa prova. De fato, quando se reúnem, o que vocês fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm em suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que vou dizer para vocês? Devo elogiá-los? Não. Nesse ponto, não os elogio. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. E depois de dar graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é para vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Olha para você ver que é a instituição da Eucaristia. Todas as vezes que nós comemos e alimentamos, todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos recordando a morte de Jesus. Lembrar que uma pessoa veio até aqui e morreu na cruz para te salvar, para te livrar de todos os pecados. Então a Eucaristia é algo do Senhor. A Eucaristia é para nós recordarmos que nós temos um Salvador. Por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. É por isso que entre vocês há tantos fracos e enfermos, e muitos morreram.
Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas o Senhor nos corrige por meio de seus julgamentos, para que não sejamos condenados com o mundo. Em resumo, irmãos, quando vocês se reúnem para a ceia, esperam uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa. Assim vocês não estarão se reunindo para a própria condenação. Quanto ao resto, darei instruções quando aí chegar. Capítulo 12. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Vocês sabem que, quando eram pagãos... Só pegar uma caneta aqui, peraí. Vê se eu acho aqui, cara. Jurava que eu tinha uma caneta aqui, mas... bora lá. Capítulo 12. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Vocês sabem que, quando eram pagãos, se sentiam irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso eu declaro a vocês que ninguém, falando sobre a ação do Espírito de Deus, jamais poderá dizer, maldito Jesus. E ninguém poderá dizer, Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito quem realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um conforme ele quer. Então olha para você ver, todos dentro da sua igreja, cara, são pessoas importantes. Todas as pessoas que fazem parte da sua comunidade são pessoas importantes. Não significa que só aquela pessoa que toca um instrumento, só aquela pessoa que prega uma palavra, ela tem algum dom. Não, cara. Ela também tem um dom. Mas você que faz aquilo que pode parecer tão mínimo, sei lá, cara, você junta as cadeiras ao final do encontro. Você tem um dom especial por Deus. Não ignore. Não leve isso na brincadeira. Pelo contrário, quando o seu dom é colocado em prática, você ajuda a todos. Você é útil para todas as pessoas. E Deus, o Espírito Santo de Deus, ele coloca o dom em cada um diferente, para que a nossa comunidade esteja estruturada ali para poder levar a palavra de Deus. Então não se envergonhe, não ache que o seu cargo é menor, que é maior, que é menos importante, que é mais importante do que o outro. Não, todos são úteis para o Senhor e Deus dá o dom especificamente para cada um. Utilize o dom que Deus tem colocado na sua vida. De fato, o corpo é só um, mas tem muitos membros, e no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. Quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé diz, eu não sou mão, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido diz, eu não sou o olho, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles membros do corpo que parecem menos dignos de honra são os que cercamos de maior honra, e os nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com maior decência. Os que são decentes não precisam desses cuidados. Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre,
todos os membros participam do seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros participam de sua alegria. Ora, vocês são o corpo de Cristo e são membros dele, cada um no seu lugar. Aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. A seguir, vêm os dons dos milagres, das curas, da assistência, da direção e o dom de falar em línguas. Por acaso são todos apóstolos, todos profetas, todos mestres, todos realizam milagres? Têm todos o dom de curar? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Aspirem aos dons mais altos. Aliás, vou indicar para vocês um caminho que ultrapassa a todos. Capítulo 13. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso, ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ou o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Olha para você ver, poderia ter todas as qualidades do mundo. Se eu não tiver o amor, eu não serei nada, eu não terei nada, cara. Eu não serei nada. Então o amor, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é muito mais do que um sentimento, é uma lei de Deus. Então é ação, cara, é amar e amar de verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo. Não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Então, se não tiver amor, cara, não tem nada. Então, amor é um mandamento de Deus. Capítulo 14. Procurem o amor. Entretanto, aspirem aos dons do Espírito, principalmente à profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele em espírito diz coisas incompreensíveis. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Eu desejo que vocês todos falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este mesmo as interprete, para que a assembleia seja edificada. Suponham, irmãos, que eu vá encontrá-los falando em línguas. Como serei útil se a minha palavra não levar para vocês nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? O mesmo acontece com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não produzirem sons distintos, como reconhecer quem toca a flauta ou quem toca a cítara? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparar para a guerra? Assim também vocês, se a sua linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se poderá compreender o que vocês dizem? Estarão falando ao vento. No mundo existem não sei quantas espécies de linguagem, e não existe nada sem linguagem. Ora, se eu não conheço a força da linguagem, serei como estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, já que aspiram aos dons do Espírito, procurem tê-los em abundância para edificarem a igreja. Então, os dons que Deus tenha colocado na sua vida, aquilo que você sabe que você foi colocado para ajudar
Coloque esse dom em prática, pois esse dom procuro tê-los em abundância para edificarem a igreja. Esse dom edifica a igreja, esse dom edifica o outro. O dom que Deus colocou em sua vida é para ser usado, não para ser desperdiçado. Por isso, aquele que fala em línguas deve rezar para que ele mesmo possa interpretá-las. Se rezo em línguas, o meu espírito está em oração, mas a minha inteligência não colhe fruto nenhum. O que fazer então? Rezarei com o meu espírito, mas rezarei também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. De fato, se é apenas com o seu espírito que você bendiz, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém ao agradecimento que você faz, uma vez que ele não sabe o que você está dizendo? A ação de graças que você faz é sem dúvida valiosa, mas o outro não se edifica. Agradeço a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Numa assembleia, porém, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência, para instruir também aos outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de julgar. Sejam crianças quanto à malícia, mas quanto ao modo de julgar, sejam adultos. Está escrito na lei: falarei a este povo por meio de homens de outra língua. Eita, me perdi, peraí. E por meio de lábios estrangeiros, e mesmo assim eles não me escutarão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal não para os que acreditam, mas para os que não acreditam. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que acreditam. Por exemplo, se a igreja se reunir e todos falarem em línguas, será que os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não vão dizer que vocês estão loucos? Ao contrário, se todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar se sentirá persuadido de seu erro por todos, julgado por todos, e os segredos de seu coração serão desvendados. Ele se prostrará com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês estão reunidos, cada um pode entoar um canto, dar um ensinamento ou revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo seja para a edificação. Se existe alguém que fale em línguas, fale em 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, que o irmão se cale na assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, que 2 ou 3 falem, e os outros profetas deem o seu parecer, se alguém que está sentado recebe uma revelação, cale-se aquele que está falando. Vocês todos podem profetizar, mas um por vez, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Que as mulheres fiquem caladas nas assembleias, como se fazem em todas as igrejas dos cristãos, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, perguntem aos maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Por acaso a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vocês? Ou foram vocês os únicos que a receberam? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça um mandamento do Senhor nas coisas que estou escrevendo para vocês. Todavia, se alguém não reconhecer isso, é que também Deus não é reconhecido. Portanto, irmãos, aspirem ao dom da profecia e não impeçam que alguém fale em línguas, mas que tudo seja feito de modo conveniente e com ordem. Capítulo 15. Irmãos, lembra a vocês o evangelho que lhes anunciei, que vocês receberam e no qual permanecem firmes. É pelo evangelho que vocês serão salvos, contanto que o guardem do modo como eu lhes anunciei. Do contrário, vocês terão acreditado em vão. Por primeiro, eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu a mim, que sou um aborto.
De fato, eu sou o menor dos apóstolos e não mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas aquilo que sou, eu o devo à graça de Deus, e sua graça dada a mim não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, aí está o que nós pregamos, tanto eu como eles, aí está aquilo no qual vocês acreditaram. Então, Jesus é o verdadeiro evangelho, é ele que nos salva. Ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, e também é vazia a fé que vocês têm. Se os mortos não ressuscitam, então somos testemunhas falsas de Deus, pois estamos testemunhando contra Deus, ao dizermos que Deus ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é ilusória, e vocês ainda estão nos seus pecados. E desse modo, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Rapaz. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro fruto dos que morreram. De fato, já que a morte veio através de um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Olha que alegria, cara. Se a morte, se o pecado veio através de um homem, foi por causa de um homem que a salvação também veio ao mundo. E foi por causa de Jesus Cristo, que se fez homem para nos salvar. Que maravilha, que perfeição. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo como o primeiro fruto, depois aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir chegará o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda autoridade, todo o poder, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois Deus tudo colocou debaixo dos pés de Cristo. Mas, quando se diz que tudo lhe é submetido, é claro que se deve excluir Deus, que tudo submeteu a Cristo. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, o que ganhariam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se fazer batizar em favor deles? E nós mesmos, por que nos expomos ao perigo a todo momento? Diariamente estou correndo perigo de morte, tão certo, irmãos, quanto são vocês a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para mim, de que teria adiantado lutar contra as feras em Efeso se eu tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se deixem iludir, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda, cara. Cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Aquelas pessoas que fazem coisas ruins e você está ali tentando buscar a presença de Deus, buscar fazer aquilo que é certo segundo a palavra de Jesus. Cuidado, cara, essas pessoas podem te afastar da presença de Deus. Voltem a viver a vida séria e correta e não pequem, pois alguns de vocês ignoram tudo a respeito de Deus. Digo isso para que vocês sintam vergonha. Todavia, alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo voltarão? Insensato. Aquilo que você semeia não volta à vida, a não ser que morra. E o que você semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. Ele dá a cada uma das sementes o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras. A carne dos homens é de um tipo, a dos animais é de outro, e de outro a dos pássaros, e de outro ainda a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. O brilho das celestes, porém, é diferente dos brilhos dos terrestres. Uma coisa é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outra o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado corruptível, mas ressuscita incorruptível. É semeado desprezível, mas ressuscita glorioso. É semeado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força.
É semeado o corpo animal, mas ressuscita o corpo espiritual. Se existe um corpo animal, também existe um corpo espiritual, pois a Escritura diz que Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivo, mas o último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Primeiro não foi feito o corpo espiritual, mas o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem foi tirado da terra e é terrestre. O segundo homem vem do céu. O homem feito da terra foi o modelo dos homens terrestres. O homem do céu é o modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Eu lhes digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem receber em herança o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Vou dar a conhecer a vocês um mistério: nem todos morremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar os de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De fato, é necessário que este ser corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e que este ser mortal seja revestido da imortalidade. Portanto, quando este ser corruptível for revestido da incorruptibilidade e este ser mortal for revestido da imoralidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu ferrão? O ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, assim seja. Assim, queridos irmãos, sejam firmes e inabaláveis, façam continuamente progressos na obra do Senhor, sabendo que a fadiga de vocês não é inútil no Senhor. Então, continue na sua missão, cara. Aquilo que Deus te colocou para fazer, continue, pois a fadiga de vocês não é inútil no Senhor. Mesmo que esteja ali um pouquinho cansado, pode ter certeza que você está sendo sustentado pela força que vem de Jesus. E Ele vai te sustentar e vai guiar os seus passos. Capítulo 16. Quanto à coleta em favor dos irmãos, façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. Todo primeiro dia da semana, cada um coloque do lado aquilo que conseguiu economizar. Desse modo, vocês não precisarão esperar que eu chegue para fazer a coleta. Quando eu chegar, mandarei com uma carta minha àqueles que vocês tiverem escolhido para levar suas ofertas a Jerusalém. Se for conveniente, que eu mesmo vá. Eles farão a viagem comigo. Irei até vocês depois de passar pela Macedônia, pois pretendo apenas atravessar a Macedônia. Mas talvez eu fique com vocês ou até passe o inverno, para que vocês me deem os meios de prosseguir viagem. Não quero vê-los apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar algum tempo com vocês. Vou permanecer em Éfeso até Pentecoste. Pois aqui se abriu uma porta larga e cheia de perspectivas para mim, e os adversários são muitos. Quando Timóteo for encontrar vocês, cuidem que esteja sem receios no meio de vocês, pois ele trabalha, como eu, na obra do Senhor. Portanto, que ninguém o despreze. Deem a ele os meios de voltar em paz para junto de mim, pois eu com os irmãos o esperamos. Quanto ao nosso irmão Apolo, insisti que ele fosse com os irmãos visitar vocês, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora, irá quando tiver oportunidade. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam homens, sejam fortes, façam tudo com amor. Mas uma recomendação, irmãos, vocês conhecem a família de Estéfanas, que é o primeiro fruto da Acaia. Eles se dedicaram ao serviço dos irmãos. Sejam atenciosos para com pessoas de tal valor e para com todos os que colaboram e se afadigam na mesma obra. Eu me alegro com a visita de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles compensaram a ausência de vocês e tranquilizaram o meu espírito e o de vocês. Saibam apreciar pessoas de tal valor. As igrejas da Ásia mandam saudações, Áquila e Prisca, com a igreja que se reúne na casa deles. Mandam efusivas saudações no Senhor. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem-se uns aos outros com o beijo santo. A saudação é do meu próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anatema. Maranatá. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu amo a todos vocês em Jesus Cristo. Que bela mensagem que Paulo nos deixou aqui, né? Eu amo a todos vocês em Jesus Cristo. E eu digo o mesmo para você aí. Deixo aqui a minha carta aberta para você em vídeo.
eu amo a todos vocês em Jesus Cristo, pois o amor é tudo. Se não tivermos o amor, não somos nada. Amém? Então, obrigado pela tua presença, obrigado aí por estarmos aqui junto mais um dia. Finalizamos, né, o primeiro livro de Coríntios e amanhã, se Deus quiser, damos início à segunda carta aos Coríntios, beleza? Deus abençoe muito a sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.